Fala galera, tudo bem? O Mbappé enfim foi anunciado pelo Real Madrid, então chegou aquele momento da gente começar a brincar de projetar o que pode acontecer. Eu já gravei vídeo aqui há algumas semanas falando um pouco sobre o contexto da chegada do Mbappé ao Real Madrid. Eu vou deixar aqui em cima o link, que lá eu falo um pouco mais sobre como esse ano a mais mudou um pouco o status, né? O Real Madrid teve o crescimento de protagonistas, um Bellingham se adaptando, o Vinícius Júnior fazendo uma temporada fantástica e o Mbappé chega num outro status, né? Claro, é uma das grandes contratações da história do futebol mundial, tende a ser isso. A expectativa é essa, a gente tá falando de um dos gigantes dessa geração chegando ao Real Madrid ainda com muita carreira pela frente e chega no Real Madrid logo após a conquista de mais uma Champions. Então é uma contratação gigante, é evidente que ele pode render muito e que a expectativa fica lá no alto, mas ele não chega para ser o dono do time, teoricamente. Então um pouco mais sobre isso eu falo no outro vídeo lá. Aqui a ideia é falar mais sobre impactos disso no time, como vai ser essa montagem. Antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que a gente está falando de um Real Madrid do Ancelotti, um dos treinadores mais flexíveis e adaptáveis do planeta, tem essa grande característica, essa grande virtude. Então ele já colocou aqui, a característica dos jogadores está sempre acima de qualquer desenho. Isso significa que o Real Madrid pode se moldar aos jogadores que tem e constantemente faz isso, como já fez na última temporada, mesmo que mudando características de alguns desses jogadores. Então, para reforçar isso, a gente talvez ao projetar times do Real Madrid, a gente às vezes fique preso às ideias que a gente tem hoje de funções, de características de determinados jogadores. Só que isso pode mudar, como essa temporada mostrou em relação ao Vinícius Júnior mudando de posição e de área de atuação em campo. Então esse já é um ponto de partida importante para a gente tentar ter um pouco a mente aberta em relação ao que pode acontecer. E para começar a falar sobre Mbappé no Real Madrid, a gente precisa falar sobre Vinícius Júnior no Real Madrid, porque naturalmente são jogadores que ocupam faixas de campo parecidas, né? São poucos diferentes, é verdade, mas são dois atacantes de lado esquerdo que gostam de trazer para dentro e procuram essa finalização em diagonal. Então, mesmo que o Vinícius Júnior tenha sido mais ponta ao longo da carreira e o Mbappé mais um segundo atacante da esquerda para dentro, eles tendem a cair pelo mesmo setor do campo. Isso significa que é inviável jogar com os dois? É evidente que não. E até por isso a gente precisa entrar um pouco em transformações desses jogadores. Então aqui o vídeo é sobre o Mbappé chegando ao Real Madrid, mas para falar sobre encaixe eu vou falar sobre alguns outros jogadores que são importantes. A começar pelo Vinícius Júnior. Qual foi o grande tema dessa temporada? A transformação do Vinícius Júnior de um ponta pela esquerda em um atacante mais por dentro, em geral numa dupla de ataque. Na maior parte da temporada o Real Madrid jogou num 4-4-2, muitas vezes tendo uma segunda linha formada ou pelo Rodrigo ou pelo Bellingham, e aí um deles jogando à frente ao lado do Vinícius. Mas o Vinícius foi esse atacante. Isso não necessariamente significa que o Vinícius tenha deixado de atacar pela ponta. Ele continuou procurando muito a ponta. Talvez a maior diferença aí não tenha sido nem a área do campo em que ele recebe a bola na maior parte das vezes, porque ele continua procurando esse lado esquerdo. E sim, o fato dele também estar por dentro para gerar uma ameaça num outro tipo de desmarque, de passe em profundidade, de ameaça para um contra-ataque ou de circulação maior pelo campo e até mesmo numa diminuição de trabalho sem bola, de precisar voltar menos no corredor. Por exemplo, eu não sou um grande fã de mapa de calor como verdade para muita coisa. Eu acho que eles precisam ser sempre relativizados e colocados dentro de um contexto e principalmente quando se trata de jogo isolado, eu acho que diz muito pouco. Mas quando a gente pega um universo maior de avaliação, já dá para enxergar mais padrões, fica mais interessante. Então eu vou usar isso para destacar o Vinícius Júnior de uma temporada para outra. Começando, então, o Vinícius Júnior da temporada 22-23, ou seja, a temporada retrasada, era o Vinícius Júnior ponta. Ele naturalmente cai muito pelo lado esquerdo. Esse é o mapa dele da temporada pegando jogos de La Liga e Champions. Esses mapas de calor eu estou retirando do iScout. A diferença quando a gente olha para o de 2023 e 2024, ela é muito menor do que muita gente vai imaginar. Você olha aí para o de 23 e 24 e pensa, ó, pouca coisa mudou. E eu vou chamar a atenção para dois detalhes aí que não estão nem na parte mais vermelha do gráfico. Por quê? A parte mais vermelha diz os momentos em que as ações dele aconteceram com mais frequência. Isso continua acontecendo na ponta esquerda porque ele é um atacante que procura o lado esquerdo. O que eu chamo a atenção aqui em 2022 e 2023 a gente vê muito mais em amarelo ali no verde, que são menos ações, mas ainda assim um número relevante para aparecer como mapa de calor, no campo defensivo. E a gente está falando justamente de retornar para fazer trabalho de sem bola, para receber essa bola numa faixa um pouco mais recuada do campo. Quando a gente compara com 23 e 24, já não tem tanta aparição dele no campo defensivo. Isso já significa alguma coisa. Isso já significa um menor desgaste tendo que voltar pelo lado e uma maior liberdade para momentos sem bola por dentro, ainda que não seja para ficar parado, evidentemente. Você vai começar uma pressão, você vai marcar o volante adversário. Estou falando que ele fica paradão lá na frente, e sim que muda a função. Outro detalhe que vale destacar, muda um pouco
a presença, quando a gente olha para o amarelo, mais perto ali da marca do pênalti, porque passa a ser o Vinícius Júnior que ataca mais a área por dentro, diferentemente da temporada anterior. Ele continua atacando a entrada da área, esse setor ali à frente da grande área, na altura da meia-lua pela esquerda, continua sendo muito procurado por ele, porque é o lado preferencial dele para fazer essas diagonais. Então vai receber bem aberto, vai trazer para dentro e vai procurar uma finalização, um último passe, uma tabela, enfim. Mas essas são diferenças pequenas, sutis em termos de gráfico, mais relevantes. O que isso gera do ponto de vista ofensivo? Situações como essa, pegando um gol aleatório dele contra o Alavés agora em final de temporada. Ele está posicionado por dentro, ele está ali entre os zagueiros. Ele não é um centroavante, mas o fato dele jogar por dentro permite a ele menores distâncias para chegar a uma zona de definição para o gol. Então ele consegue fazer esses desmarques por dentro, atacando espaços entre zagueiro e zagueiro ou entre zagueiro e lateral. Ele vai justamente atacar esse espaço e receber em profundidade, fazer esse movimento em diagonal do centro da defesa para a ponta direita para receber e finalizar e fazer o gol. Em outro cenário de campo um pouco mais aberto, de um adversário jogando com linha de defesa um pouco mais alta, contra o Barcelona, por exemplo, você tem o Vinícius Júnior oferecendo, isso aconteceu contra o Bayern na Champions também, oferecendo essa ameaça em profundidade por dentro. Então assim, aí tem uma diferença entre receber tão aberto, que acontecia antes, fazia com que ele recebesse numa faixa do campo que ele estava mais colado à linha lateral para receber e desequilibrar, receber, arrancar. Só que muitas vezes é mais distante dessa área central, que significa a necessidade de passar por mais marcadores para criar uma situação de gol muitas vezes, ou até de baixar muito para receber essa bola mais perto do centro do campo, para aí ter que arrancar. Já gerava um impacto enorme, né? Assim, sem dúvida nenhuma, ele já era um dos grandes jogadores do futebol mundial fazendo esse trabalho, pela aceleração, pelo drible, pela criatividade, pela insistência, por todas as características e virtudes que ele tem. Então esse ataque pela ponta continua sendo uma ameaça. Só que agora ele também atacar por dentro gera mais dúvidas, gera mais problemas aos adversários. Então tem uma diferença entre aquele Vini do 4-3-3 ponta pro Vini da dupla de ataque de um 4-4-2, como foi nessa temporada. E aí quando a gente pensa em como encaixaria o Mbappé nisso, talvez se a gente olhasse para esse time dessa temporada, que tinha ali muito bem definidas algumas das funções, né? Então você olha pro 4-4-2 do Real Madrid, na final, alternou, né? Bellingham e o Rodrigo mudaram de posições dependendo dos jogos, mas assim, se a gente pega a final da Champions, o Bellingham foi esse meia pela esquerda no primeiro momento, como foi em vários momentos da temporada. Ele tende a trazer da esquerda para dentro, porque ele vira um armador a mais, um meia a mais com chegada à área. O Vinícius é o atacante pela esquerda, ele gera ameaça por dentro, mas dependendo da construção do ataque, ele vai abrir bastante na esquerda para receber como um ponta de origem que é. Então não muda a faixa de campo em que ele pode receber, mas aumenta a área de atuação e a área em que ele pode causar riscos aos adversários. Enquanto do outro lado, o Rodrigo era esse atacante de mobilidade, que virava um armador a mais, também podia cair pelos lados, enfim. Dentro dessa dinâmica que tinha Valverde como meia pela direita, e aí Kroos e Tchouaméni por dentro, na maior parte das vezes, o Real Madrid tinha esse 4-4-2 sem a bola, que com bola dava liberdade para essas movimentações e trocas. Então, o Bellingham vindo de fora para dentro, o Vinícius podendo ir de dentro para fora, ou até mesmo atacar o fundo, já partindo de uma posição um pouco mais aberta. Então, são algumas características desse 4-4-2 do Real Madrid dessa última temporada, temporada 23-24. Aí a gente entra na questão do Mbappé. O Mbappé não é um centroavante. Então esse é um ponto de partida importante. O Mbappé não é o 9-9, aquele cara de área. Não é esse perfil, embora tenha jogado como 9 algumas vezes. É algo até mais parecido com esse perfil de uma dupla de ataque que o Real Madrid teve nessa temporada. Então me parece muito interessante pro Mbappé, e para você poder potencializar os dois, ter dois jogadores mais soltos que podem eventualmente trocar posições, e os dois podem procurar o lado esquerdo sem problema se aquele continuar sendo o lado forte do Real Madrid, como foi ao longo dos últimos anos. Eu vou entrar num detalhe que eu acho que é pouco comentado e que pode ser crucial para a forma do Real Madrid jogar também, que é a saída do Toni Kroos. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas esse lado esquerdo, que é um lado forte do Real Madrid há anos, com Sérgio Ramos, com Marcelo, com Toni Kroos em termos de construção e de posse de bola avançando por ali, faz com que as jogadas do Real Madrid se concentrem por ali. Agora, com Bellingham também ocupando esse setor, isso acontece. Enfim, então o fato é que esse desenho do 4-4-2 me parece ser um encaixe bastante natural para ter o Mbappé por dentro, para ter o Mbappé numa dupla de ataque. Não que ele precise ficar como 9, porque ele também vai ser esse cara que é uma constante ameaça em profundidade, a arrancada dele é imparável, então ele é um jogador que com espaço ele gera muito problema, mas sem espaço ele também é muito rápido para mudar a marcha, mudar o ritmo, mudar a velocidade do ataque num giro, num toque rápido, numa mudança de direção. Isso pode se dar em ataques a esses espaços entre zagueiro lateral,
ou também procurando um pouco mais as pontas, caindo pelos lados, mas principalmente tentando esse movimento de romper a última linha, infiltrando. Só que o Mbappé também é um jogador que baixa, não necessariamente para armar o jogo, e sim para receber numa área do campo que permita a ele buscar uma finalização. Ele não é o 9 armador, mas ele é um 9 ele é um atacante de movimentação que procura a bola em diferentes setores porque ele desequilibra com a bola nos pés, arrancando, partindo para cima, chutando da entrada da área. Então tudo isso o Mbappé faz muito bem também. Então os dois ali na frente podem tranquilamente, até pelo fato de dos dois atraírem muito a marcação do adversário, um pode ajudar muito o outro. Eu não vejo problema e incompatibilidade alguma entre os dois numa dupla de ataque de um time que já está acostumado a jogar sem um 9. E esse é um ponto importante. Não é que o Mbappé esteja chegando ao Real Madrid, que estava procurando um centravantão, aquele cara para jogar ali como o 9 de área, um 9 fixo, para fixar zagueiros adversários, para ganhar no físico, para funcionar como pivô. Não é o que o Real Madrid procurava, e o Real Madrid já funcionou muito bem em 23, 24, sem essa figura. Então, o molde do time para um ataque móvel tá feito. E o Mbappé pode entrar ali para jogar ao lado do Vinícius Júnior. Nesse caso, falando de um Mbappé numa dupla de ataque. E aí a gente entra em outras questões que a gente precisa falar também, que vai além do Mbappé. Por quê? Como eu falei, o Toni Kroos saiu. E aí muita gente vai formar o time com Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. Isso traz algumas possíveis consequências. Uma delas é que num trio de frente, possivelmente, você acaba fixando um pouco mais esses jogadores em lados do campo. Embora o Rodrigo seja um jogador que tenha liberdade para vir do lado, para dentro, para armar, embora o Vinícius tenha se transformado muito mais nesse atacante mais completo do que apenas um ponta, se você define um 4-3-3, muito provavelmente você vai ter essas distâncias um pouco maiores ali no ataque do que no 4-4-2. É claro que o Rodrigo pode ser esse cara para voltar e fechar uma segunda linha de 4, como já fez nessa temporada várias vezes. Então dá para fazer isso. E aí você passaria a ter o Rodrigo por um dos lados, o Bellingham por outro e uma dupla de meio-campistas. Eu acho que aí o problema não tá no Rodrigo, não tá em qualquer um desses jogadores, tá na ausência de uma figura como o Toni Kroos. Se a gente pensa, eu falei sobre isso no vídeo do anúncio da aposentadoria do Toni Kroos. Toni Kroos marcou época no Real Madrid, no futebol mundial, porque poucos jogadores nessa geração têm a capacidade de dar tanto controle à posse de bola de um time. Então é aquele cara que, com o Kroos em campo, muito provavelmente o Real Madrid vai ser um time confortável com a bola. Vai ser um time que vai ficar com a bola tempo suficiente para dominar os adversários. Embora muitas vezes a gente já tenha visto o Real Madrid ganhando em cenários totalmente diferentes disso, né? Sofrendo, sendo dominado, sendo superado e ganhando do mesmo jeito, em Champions especialmente. Mas enfim, dentro de um funcionamento normal da coisa, a bola procurar e passar muito pelo Kroos dava uma estabilidade ao time muito grande. Isso já acontecia antes do Kroos com o Xabi Alonso também. Então o Real Madrid vem aí de 15 anos de sempre uma presença de meio campo que dá estabilidade, dá qualidade no passe, dá direcionamento e que faz essa bola ficar ali. Eu tenho dúvidas de quem pode ser essa figura. Na verdade, eu não vejo ninguém com essa característica para fazer algo similar ao Kroos, o que pode significar um pouco menos de controle, o que pode ser benéfico do ponto de vista de um Real Madrid mais rápido, ditando menos o ritmo, mas se tiver velocidade na trocação, um time com Vinícius Júnior, com Mbappé, com Rodrigo, com Bellingham, com Valverde, que é muito forte nas transições, é um time que tende a castigar muito os adversários. Mas em vários momentos, os cenários vão pedir controle, vão pedir cadência, vão pedir um domínio num campo de ataque diante de adversários mais fechados. E aí essa circulação de bola passa a ser fundamental. E eu tenho dúvidas sobre quem vai ser esse cara. O Real Madrid vai jogar, por exemplo, mantendo um 4-4-2 que tem Mbappé na vaga do Rodrigo. Quem vai ser esse elemento para tentar dar mais qualidade ao meio-campo, tentar suavizar esse impacto da saída do Kroos? Pode ser o Modric, numa outra fase de carreira, numa reta final de carreira, voltando a ter mais espaço, mais minutos. Pode ser uma referência técnica no meio-campo, mas são características diferentes. O Modric é um jogador de uma faixa de campo um pouco mais adiantada em relação ao do Toni Kroos. Esse volante passador de distribuição não é fácil de encontrar. Aliás, é uma das funções mais difíceis de encontrar no futebol mundial nesse mais alto nível. Pode ser um meio-campo com uma dupla, como por exemplo Tchouaméni e Camavinga jogando juntos por ali? Pode eventualmente também. Mas não são jogadores com essa característica de distribuição, de passe, de controle, de ditar ritmo, da bola passar o tempo inteiro, de você ter nele uma bola de segurança de que o jogo vai girar. Então tem uma lacuna a ser preenchida. Se a gente pensa nessa formação do Real Madrid com o Rodrigo, por mais que o Rodrigo possa voltar e fechar uma linha de 4, uma segunda linha de 4 nesse 4-4-2, o que seria benéfico para Mbappé e Vinícius Júnior, então do ponto de vista ofensivo, talvez seja muito interessante ter Mbappé e Vinícius Júnior formando uma dupla de ataque móvel, mesmo que os dois procurem a esquerda com frequência, não tem problema algum nisso. E o Rodrigo sendo esse meia a mais, a bola naturalmente vai precisar passar bastante pelo Rodrigo, até para tentar dar esse ritmo, porque um time que quer acelerar o tempo inteiro, um time que tem jogadores que arriscam o tempo inteiro, por melhor
melhores que sejam, a gente tá falando aí de possivelmente os 2 melhores jogadores dessa geração, Vinícius Júnior e Mbappé, esse time que arrisca o tempo inteiro com bola é um time que cria muito, que desequilibra, que ganha jogos assim, mas também perde a bola com muita frequência, faz parte. Só que se você perde a bola com muita frequência, você tende a ficar mais exposto a cenários de transições. Então por isso é importante essa figura de alguém, daquele passador que escolhe os momentos de arriscar, de acelerar, de tentar agredir o adversário. E é esse o enorme espaço vazio que deixa o Toni Kroos nesse centro do campo. Então acho que muito mais difícil do que encaixar o Mbappé no time é achar um cara que possa substituir a característica com as virtudes do Toni Kroos. Acho que é um desafio muito mais complicado em termos de manutenção de equilíbrio de um time, de manter essa estrutura intacta e de acrescentar uma figura fantástica como é o Mbappé, sem que o restante não seja abalado. Não pelo Mbappé, mas pela saída do Kroos. Então acho que tem um desafio aí que nesse momento é tratado como secundário na hora da gente projetar time, mas que é relevante. E aí o que todo mundo pensa, né, muita gente fala é simples, traz o Valverde para dentro, deixa o Bellingham para ser esse terceiro meio-campista. Sim, me parece algo natural. Também traz impactos e também traz algumas questões interessantes aí. O Valverde hoje é uma das figuras mais importantes do Real Madrid pelo equilíbrio que ele dá, pelo trabalho sem bola, mas também pelo que ele faz com bola, a faixa de campo que ele ocupa. O corredor direito é todo dele, basicamente, porque ele é um jogador de muita capacidade física para fazer a saída e volta, seja com bola, seja sem bola, seja para pressionar, seja para recompor, seja para conduzir a bola da defesa ao ataque, puxando contra-ataques. O Valverde é um jogador hoje muito difícil de tirar ou de questionar dentro desse time. O Valverde por dentro muda um pouco essa área de atuação. Também não é esse meio-campista de distribuição. Se a gente compara com o Kroos, são jogadores bem diferentes. Ele pode trazer coisas positivas, mas ele não traz algumas das principais virtudes do Toni Kroos. Sim, dá pra jogar com os dois. E aí vai caber ao Bellingham ser esse jogador de distribuição? Pode ser. Também não é o mesmo perfil. Embora o Bellingham, naturalmente, tenha mudado muito nessa primeira temporada, que também foi um tema muito importante desse primeiro ano do Bellingham no Real Madrid. A adaptação dele a um papel de mais definição de jogada. Várias vezes eu falei sobre isso nas últimas semanas aqui. O Bellingham foi virando esse cara de menos influência na forma do time jogar, menos influência no controle do meio-campo e muito mais chegada à área, definição, último passe, gol. E os números dele cresceram muito nessa temporada por conta disso. Dá até pra gente botar, por exemplo, eu peguei também o mapa de calor para comparar, porque aí é até mais gritante quando a gente compara esses cenários. Se você pega o Bellingham no Real Madrid, ele tá partindo também muito pelo lado esquerdo, de novo. Ocupa toda essa faixa de meia avançada ali, mas especialmente o lado esquerdo, porque muitas vezes ele fez essa meia pela esquerda. E ataque à área, presença na área. Se a gente compara com o Bellingham do Borussia Dortmund, a última temporada dele de Borussia Dortmund, é um meio-campista. A gente tá falando de um 8, né? Dessa figura do meio-campista que ajuda numa saída de bola, tem chegada à frente pela enorme elegância que ele tem com a bola nos pés, supera marcadores em dribles, bate da entrada da área, mas vai aparecer menos em termos de ataque à área, definição de jogadas. Qual pode ser o eventual impacto disso aí? Um Bellingham com menos números. Aí, para quem se apega muito a números, talvez chame atenção na próxima temporada um Bellingham que muita gente vai falar, nossa, como caiu de produção, tô supondo, tá? Nossa, como caiu de produção, porque o número de gols dele vai ter caído pela metade, o número de assistências pode ter diminuído, o número de finalizações vai ter diminuído, porque o Bellingham dessa temporada virou basicamente um atacante a mais. Agora, se o Bellingham tiver essa função de encorpar o meio e virar um terceiro meio-campista, ele vai precisar participar muito mais, ter uma influência maior na estrutura de distribuição das jogadas, de controle do meio-campo, do que ser esse chegador, o que ele já se mostrou muito capaz de ser também. Então, assim, esse ao longo de toda a temporada, para mim, foi um dos pontos mais interessantes de ver, o desenvolvimento da carreira de um Bellingham que ainda é muito jovem, para ver se ele se tornará, ou se tornaria, ou se tornará, a gente vai precisar ver, um jogador muito mais atrelado às finalizações, às definições, ou um meio-campista mais completo em termos de maior influência e participação nas jogadas. Se a ideia for ter esse meio-campo, com Rodrigo de um lado, Bellingham do outro e Tchouaméni mais Valverde, o Bellingham vai precisar, claro, ele ainda vai ter essa capacidade de aproximar, de chegar, de jogar junto com os jogadores da frente, porque é um jogador que tem muita qualidade para isso, mas pela exigência, não só defensivas, mas pela exigência de área de atuação com bola, ele vai precisar ser um jogador atuando numa faixa um pouco mais recuada do que foi nesse primeiro ano de Real Madrid. E por último, eu estou focando muito mais na questão de meio campo, porque são dois temas paralelos, mas fundamentais, encaixe do Mbappé, impacto no Vinícius Júnior, lacuna do Toni Kroos, como isso impacta nas funções de Valverde, na função do Bellingham, no Rodrigo tá dentro ou fora do time, o elenco do Real Madrid é um elenco muito interessante, porque é repleto de jogadores jovens,
Mas a gente também tem que falar da defesa, né? A defesa também pode ter algum tipo de auxílio aí, e aí teria um jogador que eu teria curiosidade de ver se ele pode ser aproveitado justamente para compensar um pouco mais desse controle passador no meio, que seria o Alaba. O Alaba do Bayern e até da seleção da Áustria é um jogador muito mais, ou foi um jogador muito mais vinculado a essa qualidade de passe na distribuição, como volante, como zagueiro, como lateral esquerdo. E se a gente pensar que essa foi uma temporada que deixou o Rudiger como um status de indiscutível, com o Militão voltando, e o Alaba que até hoje teve problemas físicos e tecnicamente não repetiu ainda o nível de Bayern, se a gente pensa, o Mendy é um jogador muito forte nos duelos defensivos pela esquerda, mas para cenários com bola, ter um Alaba jogando como um lateral passador, construtor ali, pode tentar amenizar também essa falta de um volante que procura esse lado esquerdo para iniciar jogadas e fazer desse lado o lado que o Real Madrid tem mais qualidade. Mas aí a gente vai precisar ver se o Ancelotti está disposto a usar o Alaba como lateral esquerdo, se o Alaba vai recuperar um melhor nível físico e técnico dele também para essa próxima temporada, e se o Mendy vai abrir espaço para ele jogar por ali também. Vai depender das prioridades do Real Madrid também. Então assim, eu acho que o Real Madrid tem hoje uma expectativa gigantesca e que com toda razão. O Mbappé encaixando no ataque com o Vinícius Júnior tende a ser a grande atração do futebol mundial nessa próxima temporada. Todo mundo vai estar de olho. Agora, eu não menosprezo o tamanho do impacto no centro do campo de uma saída de um jogador tão importante quanto o Toni Kroos. E aí a gente vai precisar ver a sequência dessas escolhas, até porque o Ancelotti é um treinador que já se mostrou muito capaz de transformar carreiras, transformar jeito de jogar, não só de um time que muda taticamente, mas de jogadores que mudam o jeito de jogar e a área de atuação. E esse, para mim, é o grande ponto dessa próxima temporada. Para fechar, um ponto que é bem legal também, é essa questão da idade dos jogadores do Real Madrid, né? Viralizou essa imagem aí, e que é, de fato, muito relevante, como o Real Madrid tem jogadores muito jovens. Então, assim, todo um núcleo de geração aí, é claro que tem alguns jogadores um pouco mais veteranos, você pega um Carvajal, você pega principalmente um Modric e tudo, mas, assim, de uma maneira geral, a gente tá falando de um time que acabou de ganhar mais uma Champions, que dominou essa última década de Champions, e que agora ganha o reforço de um dos melhores jogadores do mundo, que é o Mbappé, tendo 25 anos e se reunindo a jogadores que tem Camavinga 21, Rodrigo 23, Vinícius 23, Bellingham 20, tem o Arda Güler, que é outro que também terminou a temporada dando ótimas sensações com 19, aí você tem Brahim Dias, que sempre que entrou foi uma peça útil dentro de um elenco que tinha limitações em termos de ataque, o Valverde ainda é muito jovem com 25, o Endrick chegando com 17, também é um jogador que eu acho que pode ser muito potencializado numa dupla de ataque, pode se fazer bem para ele, ainda que naturalmente ele parta como um reserva útil dentro dos jogos. Então assim, o Tchouaméni tem 24, é um elenco muito jovem e é um elenco que dá margem aí para um Real Madrid ter essa base sendo trabalhada por mais no mínimo 5 anos aí. Isso para não dizer 8, 10 anos. É claro que os times se transformam e é claro que jogadores chegam, jogadores saem, jogadores crescem, jogadores caem de produção, muita coisa acontece. Mas o Real Madrid tem um núcleo que dali ele pode extrair muita qualidade e provavelmente muitos títulos também nos próximos anos. Então é isso, assim, expectativa enorme. Agora fica essa curiosidade para ver como o Ancelotti vai trabalhar. Vai ser um 4-4-2 mantido? Vai ser um 4-3-3 no sentido de ter o Rodrigo formando um trio, ainda que sem a bola ele feche o lado? O Bellingham vai ganhar mais responsabilidade de ser meio campista ou vai continuar sendo esse mais solto dos quatro do meio para fazer essa chegada mais frequente à área? Isso vai impactar como no centro do campo? O Kroos vai ser substituído de que maneira? O Modric entra para ser essa referência técnica? O Real Madrid procura maior qualidade técnica no Modric, maior dinamismo com outro jogador por ali, mais ofensividade tendo Rodrigo e mais Bellingham, e mais Mbappé, e mais Vinícius? Tudo isso a gente vai precisar esperar, mas o que não falta é jeito de armar diferente e de visualizar e de imaginar como esse time vai ser escalado. Um abraço para todo mundo, o espaço está aberto aí embaixo, até a próxima.